deixa Lula livre. É um privilégio poder falar logo após algo tão extraordinário. Mas tudo bem. Deixa eu me apresentar, né, meu currículo, mas assim, bem sucinto mesmo, porque não tem muita coisa. Eu sou graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual da Bahia. Recentemente concluí a pós-graduação em Trabalho e Sindicalismo, com o tema Trabalho, Poder Político e Disputa de Hegemonia, feito pela Escola de ES em parceria com a Central Única dos Trabalhadores. Estava super envolvida com todo esse processo quando o Ivan me fez o convite para falar sobre as primeiras mulheres sindicalistas da história brasileira. Eu disse, olha, a segunda parte, as questões de gênero, a gente pode trazer um pouco por conta do dia a dia. Mas as primeiras mulheres sindicalistas, a gente começa a se deparar com um grande problema, que é a ausência de registros, de estudos acadêmicos ou não, que traduzam o que foi e o que é a atuação de mulheres nesse processo. Eu digo, pô, Ivan, como é que você me dá um trabalho desse? Eu vou ter que estudar, pesquisar no mundo desse. E também estava sofrendo dentro da instituição todo o processo que é uma mulher que disputa os espaços de poder de verdade, que disputa a narrativa, que disputa os encaminhamentos. E por mais carinho e atenção que receba dentro da instituição, porque muitas vezes somos muito atendidas, né, muito acarinhadas, mas dentro do processo do que realmente nós precisamos, nós nos deparamos no dia a dia com algumas questões muito contundentes que, se nós não tomarmos cuidado, nós paramos no meio do caminho ou estaremos ali para reafirmar algo que nos faz mal o tempo inteiro. Então eu disse, olha, eu acho que, como estudiosa, o interessante, eu não consigo abraçar nem trazer em 40 minutos, em um dia, as produções que a gente entende que é relevante, que é importante que as pessoas conheçam. O que eu posso trazer? Algumas informações com as suas devidas referências, para que as pessoas, após essa provocação, possam aprofundar e a que tiver se identificar melhor, possa trabalhar de maneira adequada no seu espaço, porque às vezes a gente fica num exercício de querer falar de tudo, e querer entender tudo, e querer levar tudo, e acabamos ficando no meio do caminho com a necessidade que nos impõe de que a gente precisa saber tudo de tudo. Então, quando você acumula mulher, negra, né, pobre, nordestina, de religião de matriz africana, gente, esse negócio começa a ficar apertado. Se você não tiver clareza do que você está se propondo nesse espaço e do que é que realmente você pode fazer e transformar. Não é algo fácil, parece uma reflexão muito tranquila, mas não é. Então, vocês percebem que na minha apresentação, eu já trouxe toda a realidade, todo o peso de uma simples apresentação. Então, tudo acontece ao mesmo tempo. E essa necessidade de dividir, de separar, para compreender e para agir, é uma das primeiras coisas que impede que a gente consiga avançar de maneira significativa nas reais demandas da classe trabalhadora como um todo. Independente se é o trabalho formal, independente, é trabalho. É a primeira coisa que nós precisamos superar. Você pode avançar um pouquinho? Então, eu li algumas coisas, várias coisas. Eu disse, eu vou fazer uma maneira nova, vou sair dessa estrutura que a gente já está tão acostumado. Eu quero trazer aqui algumas questões para que as pessoas comecem a pensar, e quando a gente abra para o debate, a gente consiga se reconhecer no nosso dia a dia, na nossa prática, a partir daquela afirmação, e a gente consegue fazer um debate que consiga sair desse momento com algumas possibilidades de ação nos nossos pequenos espaços ou grandes espaços. Depende do que a gente vai se propor. Então, ali, escassez na divulgação e apoio ao estudo da atuação das mulheres que participaram ativamente de várias frentes de luta no Brasil.
Então, aí ele traz no material, foi um material de um sindicato, eu até trouxe, mas eu apresento até o final, que eu achei muito interessante, o Caderno de Mulheres, e que recuperou numa pequena cartilha, e é daqui de Pernambuco, só daqui de Pernambuco, Jogador, e recuperou essa Clara Camarão. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Ouvi falar aqui. Então, ela foi uma mulher indígena que quis ajudar o marido no processo de luta, não foi permitido, ela organizou um bocado de mulher. Disse, pronto, vocês não vão deixar não, a gente vai, fez o combate para os holandeses aqui no estado de Pernambuco e resolveu o problema dela. Então, isso lá no século XVII, existe isso. Se isso fosse bastante trabalhado, bastante conhecido, de que forma, aí tem a questão da liderança da mulher, do planejamento estratégico, né, da mulher atuando para além do individual, no social, organizando, liderando, fazendo o trabalho braçal, né, então, se isso chega para a formação das mulheres de uma maneira natural e clara, como chega para os homens, o comportamento das possibilidades que a mulher percebe, né, das suas possibilidades seria outro, né? Fala-se também da história da rainha do quilombo do Urubu, Zeferina. As duas autoras que trazem, duas pesquisadoras que trazem essas histórias, a nossa saudosa Luísa Bairros e Lélia. É Lélia, Nádia? Isso, Lélia Gonzalez. Então, são duas escritoras, são duas pesquisadoras negras que recuperam essa história. Então, quem precisar aprofundar, dá uma olhada nessas duas e recupera essa história de resistência e luta das mulheres e da intervenção direta na questão social. E aí, eu disse, não, eu tenho que trazer nomes, eu preciso, nem levar que seja um nome, eu preciso. E não podia trazer outro nome que não fosse de Maria Margarida Alves. E não existe fazermos um debate sobre as primeiras mulheres sindicalistas sem debater o que significou e que significa a atuação das mulheres, das trabalhadoras rurais, da organização dessa galera, que dá uma base política muito séria às pessoas que as acompanham. Que nós, no nosso movimento sindical, não conseguimos, do ponto de vista da construção ideológica do processo, não gosto de construção ideológica não, da construção do pensamento crítico com relação aos nossos associados. Nós devemos e precisamos construir uma estratégia da construção do pensamento crítico para que a gente consiga ocupar os espaços. É necessário que as pessoas sejam capazes de refletir sobre a realidade e atuar sobre ela e disputar com quem tiver também. Porque o maior problema, e aí nós precisamos reconhecer, é que é você ceder espaço de poder. Ninguém cede espaço de poder. Os espaços de poder eles são conquistados. E as pessoas que estão na condição de possibilitar a outras pessoas a disputarem esses espaços, nem sempre sentem à vontade, e às vezes não é nenhuma coisa tão clara, tão evidente, tão óbvia, para quem está sofrendo por conta de todo esse véu, de toda essa construção social que nos impede de enxergar o que realmente traz como resultado as nossas ações. Então, nós nos enganamos muitas vezes. Não, mas aqui a gente precisa preservar, porque a gente vai abrir para todo mundo, como é que pode, não sei o quê. Dentro da própria estrutura, e a gente precisa superar isso. Porque senão vem alguém esperto, mais esperto do que a gente, com mais dinheiro do que a gente, e leva a gente para a situação que nós estamos passando agora, de alguma forma. Claro que tem muitas outras variantes dentro desse processo. Pelo amor de Deus, eu estou reduzindo tudo isso a essa questão. Outra coisa que me chamou a atenção também foi o relato de Dulcilene Moraes, que é presidenta do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Então, ela traz o relato
de como ela conseguiu chegar à presidência de um sindicato predominantemente masculino, de ação predominantemente masculina, e conseguiu trazer os avanços importantes. E aí ela afirma: o movimento sindical, como a sociedade, é machista, porque o machismo é cultural na questão do patriarcado, que prega que a mulher tem que ficar em casa lavando o prato e limpando o menino. E aí ela conta um pouco de como foi essa história. Essas afirmações, assim, olha, a sociedade é machista, o patriarcado prega que a mulher tem que ficar em casa lavando o prato, limpando o menino. Isso se dá pura e simplesmente numa oralidade que as pessoas ficam contando e dizendo para você que é dessa forma, e isso é que traz toda essa realidade. Não é só isso. Por trás de tudo isso, existe toda uma estrutura em que o Estado é o grande garantidor desse processo. Como isso se dá? Né? Por que que a gente debate a lei de cotas? O Estado, quando a gente faz ali o estudo das funções do Estado, como é que ele funciona, não é? A quem ele serve, o que é que ele garante, essa história de único que tem autorização para usar a força, né, do poder coercitivo, e esse poder coercitivo, ele é usado de que maneira, contra quem, como é que isso está garantido na lei, como é que isso deixa a margem. Lá atrás, quando se falou nos Estados Unidos a construção da 13ª emenda, que dizia assim: todo homem é livre desde que não tenha cometido crime. Se você olhar, a maioria dos crimes devidamente tipificados, ele tem um alvo. Vai recair na maioria da população pobre e preta. Então, ser preto e ser pobre é crime. Isso não vai ficar dito dessa forma, porque seria antidemocrático, seria feio. Mas isso é colocado, por exemplo, a utilização e porte de maconha. Por que é crime? Quem historicamente andava fumando maconha? Se você criminaliza isso, então você tira direito de uma parcela, de uma população que não interessa. Você prende. Nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo. 800 mil. Obrigada. 800 mil presos. E aí? Imagina. Vá olhar lá. Olha lá. Tem uma quantidade absurda de mulheres presas por tráfico. E é conhecido da sociedade que essas mulheres, não poucas vezes, são obrigadas a fazer esse processo. E todo o aparato social, vou chamar assim, político, institucional, é para condenar essa mulher sim. É para que ela fique lá sim. Se morrer, melhor ainda. E existe ainda dentro desse processo, que não está incluso aí no material, porque, como eu disse, é muita coisa para falar, mas eu acho que a gente precisa refletir exatamente como isso se dá, que é a questão da saúde mental, a questão dos manicômios. Durante muito tempo foi utilizado também para retirar essas pessoas indesejáveis socialmente de circulação. E já existe aí um movimento muito importante que eu não tenho condição de falar agora, porque eu ainda não me apropriei dessa informação, mas acho que não posso deixar de tocar aqui nesse assunto rapidamente, para que provoque a todos e todas
entender um pouquinho como esse sistema, como essa estrutura cria as condições ideais para que a sociedade, ela mesma, se autodestrua, né? Porque as grandes brigas entre bandidos e a polícia, quem morre? É o soldado de alta patente, ou é o oficial de alta patente? Quem acaba morrendo nessa guerra? É o policial, que muitas vezes também é preto, é pobre, mora na comunidade que ele faz que ele invade, né? Faz as incursões. Aí. Então, são questões de estrutura que a gente precisa, no nosso campo de atuação, entender, esclarecer e atuar sobre isso. Não basta ocupar. Quando eu comecei a minha pesquisa falando sobre disputa de hegemonia, eu digo, não, eu comecei assim, ó. Não, porque a gente tem que ir lá, tem que ocupar o espaço de poder, tem que estar lá na Câmara de Deputados, trazendo as demandas, defendendo. Aí dentro do processo, Dilma sai, Lula é preso, sabe? Dilma estava a presidenta do país, velho. Tiraram a criatura. Eu vou acreditar nessa instituição como? Como que eu vou fazer parte? Se eu entrar é para dizer que aquilo ali não presta. Se eu entrar é para dizer que aquilo ali não legitima, não representa o povo. Ele está fazendo festa, emocionado porque o Lula ficou livre. O cara é inocente, bicho. Pelo menos porque estão acusando ele. Não é verdade? E aí? A gente vai legitimar isso até quando? Do ponto de vista objetivo, o que é que nos interessa? Qual é a nossa prioridade? Enquanto que? Então, é complicado. Aqui continua ainda o relato da companheira do Celina, né? Do Cineide. E aí eu não vou me ater a isso não, é só para trazer, para ilustrar. Ela conseguiu algumas coisas importantes quando assumiu, ajustou a questão do café da manhã, das horas de trabalho. Ela conseguiu documentar, colocar na convenção e fazer com que as condições de trabalhadores e trabalhadoras, fez um debate muito sério nas empresas para que as mulheres engenheiras recebessem o mesmo valor que os homens engenheiros recebiam. Não há nada que justifique isso. Você desempenhar a mesma função, fazer a mesma atividade e ganhar menos. Não há nada que justifique isso. Além de uma questão cultural, que a gente diz, isso não é prioridade. Né? Prioridade estabelece uma série de prioridades, de necessidades imediatas da luta sindical, muitas vezes, mas não entende que isso, todas aquelas dificuldades pontuais que a gente está colocando como prioridade, ela tem como raiz do seu existir, não é? Você não combater o que realmente provoca esse processo. Pode adiantar aqui. Um outro tema é essa questão da trajetória das mulheres negras. Né? A história de luta das mulheres negras nesse campo eminentemente masculino, né, que trazem para a gente dessa forma. As mulheres negras nas sociedades, elas costumavam ocupar esse espaço de liderança também, lá, na sua origem. Tá? Quando chega aqui, no Brasil, e por tudo que nós já sabemos, parece que é algo extraordinário uma mulher conseguir se organizar politicamente e liderar os processos e conseguir avançar e estabilizar uma sociedade. Então, inviabilizar o acesso a essas informações é uma maneira também de
de impossibilitar a organização e a luta. Aqui, o nosso mercado, ele só começou a divulgar e em ampla escala, né, os trabalhos de Angela Davis em 2016. E se você observar, depois que as mulheres brasileiras conseguiram tomar contato com essas informações, a questão da interseccionalidade, do debate, para além da coisa em si, de como se relaciona a raça, o gênero, não é? A sexualidade, o patriarcado, o racismo propriamente dito, como é que isso estrutura toda a nossa relação e implica, inevitavelmente, na nossa relação econômica, sim, no nosso modo de produção, como a gente lida com isso. Então, é um outro aspecto também da estrutura que desemboca, né, nessa dificuldade das mulheres conseguirem ocupar verdadeiramente os espaços e desempenhar da melhor maneira possível, precisa ser feito do ponto de vista social. Esse estudo, ausentes ou invisíveis, a participação das mulheres no sindicato, de Patrícia Tuma e Fabiana Larissa. Eu achei muito interessante esse processo. Eu achei muito interessante o caminhar da atividade delas, e aí eu sugiro que a gente pegue esse material, dê uma olhada, e a partir daí comece, dentro dos nossos sindicatos, reestruturar as nossas ações. Eu esqueci de marcar aqui, que eu comecei a falar o tempo que eu tenho. Obrigada. Então, aqui ela fala, a partir da redemocratização do Brasil, houve grande aumento do trabalho feminino, mas a reestruturação produtiva afetou principalmente as trabalhadoras, além de causar fragmentação da classe operária e enfraquecer a ação sindical e política. A democratização das relações sindicais no Brasil será possível a partir da sua inclusão e da incorporação das demandas de equidade de gênero. Como assim? Vai pensar. Como assim? Né? Quando as mulheres começaram a ocupar os espaços nas indústrias, né? Começou a trabalhar, esses espaços que foram ocupados pelas mulheres, que as mulheres tiveram acesso, foram os melhores espaços? Quando esse espaço para a mulher começar a contribuir financeiramente, diretamente, a partir da indústria, não é? Ele se deu por quê? Primeiro, por uma necessidade de mão de obra. E para a mão de obra que ficou relegada à mulher nesse processo? Foram as grandes engenheiras, e quando elas, sabe, existe toda algo muito sutil que é muito difícil de você fazer o debate. Não botou uma menina, não entrou aí não sei quantas mulheres? Como assim? Entraram 50 mulheres, mas só 100 homens. Vá lá olhar, as 50 mulheres ficaram em cargos, não é? Que minimamente estariam subordinados a esses 100 homens. Então, é algo que precisa ser observado dentro desse processo. E todo o processo de exploração, tanto dos homens quanto das mulheres, brancos, não brancos, pretos, não negros, indígenas, se dá por conta da construção dessa condição adversa para um enfrentamento que precisa ser feito. Porque quando exclui a mulher, o negro, ou seja lá, qual for, numa ideia de privilégios de alguns, as pessoas, por toda a formação, têm a tendência a manter os privilégios e não reconhece os seus privilégios. Não, aqui é todo mundo igual, oportunidade. E não é, as pessoas sabem. O tom da sua pele no Brasil, não tenha dúvida, te traz privilégios. Te traz privilégios tranquilamente. O fato de ser um homem
um homem branco, te traz privilégios. E ponto. Não é, eu não acho que é dessa forma. As coisas funcionam e são construídas politicamente para que sejam dessa forma. Mas as consequências desse falso privilégio é sentido por todos os trabalhadores e trabalhadoras, independente daquilo. Então é um privilégio que é para poucos e que é momentâneo e que não resolve o problema social que, de alguma forma, nós sofremos diretamente esse não reconhecimento, essa não empatia, esse não entendimento de que, de fato, nós não somos iguais. Nós não somos tratados igualitariamente. E ponto final. Mas sofremos todos da mesma forma por esse entendimento equivocado do processo, ou por essa não aceitação do processo. Não, aí, é mimimi, tudo bem. Nós estamos numa situação de retirada violenta de direitos, de avanços históricos, de lutas, gente, inacreditável. Quem está sofrendo? Colocaram que essa retirada de direito é só para preto? Colocaram que essa retirada de direito é só para mulher? Colocaram que essa retirada de direito é só para nordestina? Perdemos todos com esse processo. Todos e todas com esse processo. Também nessa leitura, eu vi, e eu não tinha visto, foi a primeira vez, essa história da inserção excluída das mulheres no mundo do trabalho. Que diabo é isso? Inserção excluída. E aí eu vou ler, porque, como é um conceito que não é meu, assim, eu me apropriei já dele, o trabalho das mulheres no Brasil tem sido marcado por um processo que mescla exclusão e inserção excluída. Inteiramente relacionado ao patriarcalismo que norteia a sua vida privada e a sociedade como um todo. Considera-se inserção excluída a maior concentração das mulheres em determinados setores ou postos de trabalho em condições mais precárias, com remunerações menores, pouco acesso à qualificação profissional e ao uso da tecnologia. Tudo isso dificultando a sua ascensão e acentuando a divisão sexual do trabalho. Então, é o que eu estava falando agora há pouco. É essa inserção excluída, é aquela história. Olha, bota a mulherada aí para trabalhar, mas quais as condições? Do ponto de vista do que ela está trabalhando, o que é que possibilita que as mulheres elas ascendam socialmente e façam, interfiram diretamente na organização, nos encaminhamentos, não é? Para onde vai o dinheiro, para onde vai o investimento, de que forma a gente reorganiza isso. Esses espaços para as mulheres ainda é muito escasso, ainda é muito difícil. E aí também tem aí o Boaventura, que trata a questão da sexização da força de trabalho, também acentuando, que é só para poder dizer que não foi só aquela criatura que observou isso, do ponto de vista dos estudos acadêmicos, do que foi comprovado cientificamente ali, pelos processos que tanto nos massacram também, e que a gente insiste em legitimar em todos os espaços, mas tudo bem, que assim seja. Está aí mais um estudioso dizendo que essa divisão sexual do trabalho prejudica a sociedade como um todo, não é só isso. Então, assim, a gente precisa superar aquela ideia de que quando nós abraçamos a questão do racismo, do feminismo, e debatemos e lutamos para uma construção diferente, não é uma questão de caridade, de amorosidade puramente. É uma questão de sobrevivência mesmo. Muitas vezes nos sindicatos, não, mas a gente faz o encontro das mulheres. Assim, o que eu vou fazer? Não, aqui não tem problema nenhum, tem que... Mas e as consequências, e as implicações? E para ter as reuniões, nos horários em que as mulheres possam participar e ter condição de trazer o filho, ou colocar alguma creche, ou uma crechezinha ali, o pessoal para poder olhar a criança. Sabe essas condições para que as mulheres participem do processo? Quantos sindicatos tem? Quem leva a sério isso? Olha, eu não sou a primeira pessoa que está trazendo isso aqui. Eu estou repetindo aí
coisas que já vêm sendo ditas há não sei quanto tempo. E quais os sindicatos? Eu adoraria visitar aqui, um agora, que tem essa estrutura, para que a mulher possa trazer a cria dela e fazer as atividades. Ah, Nadilene, mas e quem faz isso? Os rurais. Eles se organizam. O pessoal ai, gente. Esqueço. Do movimento, do MST. Nos processos, né, nas formações. Tem um espaço. Você vai lá, você deixa a sua criança tranquilamente, ela vai ser alimentada, ela vai... Isso precisa fazer parte, porque as mulheres fazem parte, porque as mulheres precisam participar desse negócio. Porque tem que ser dessa forma, porque se não for, não tem condição. Não tem condição. E o processo de exploração, ele vai continuar se dando. É uma gestão controlada da exclusão, uma exclusão que parece que é algo natural. Não tem o que fazer, definitivo, é assim. Vai fazer o quê? Tem muita coisa que pode ser feita. Muita coisa. E tem receita de bolo até para isso. Tem um monte de material aí produzido por mulheres. Isso aqui, se colocar ali, das 10, 12 propostas que tem ali, colocar 5, implementar e levar a sério já ajuda bastante. Eu, no meu sindicato, ainda não consegui. Mas estamos no processo. Apesar, existe até uma boa vontade. Existe até uma boa vontade. Mas, como existe algo social e como a direção ela se reporta à base de trabalhadores e trabalhadoras, aí muitas vezes é nesse campo que nós encontramos a resistência. E é aí o processo de formação da base dos trabalhadores e trabalhadoras, a presença do chão de fábrica, o diálogo com as bases, com os trabalhadores e trabalhadoras, de forma intensiva, para poder entender esse processo, que vai ajudar. Porque não basta só a direção querer. Então, cada vez que você vai avançando, conseguindo vencer barreiras, você vai encontrando outras que estão muito bem consolidadas na sociedade. Aí você vence a direção, você vence a condição financeira, mas você precisa fazer um enfrentamento com a base, para a base entender que o dinheiro do trabalhador para aquele negócio de creche nenhum. E no nosso caso tem uma questão agora de um enfrentamento muito sério com relação ao saneamento, né? Não sei se vocês estão sabendo, tem uma PL aí muito séria em tramitação que acaba com as empresas públicas de saneamento, inviabiliza as empresas públicas de saneamento. Então, esse processo, isso aí é uma prioridade, a gente vai perder o emprego da gente, aí você vem para cá falar de creche. Entende? Então, se nós não estamos no dia a dia para explicar que toda essa intenção, todo esse avanço com relação ao saneamento, não é? Implica diretamente em todas as questões de sexo, de raça, de gênero, não é? Porque quando inviabilizar a universalização da água, aliás, eu não vou me lembrar agora quem disse, porque não vou lembrar, então não vou falar besteira, mas quem disse? Mas um estudioso falou que o índice de evolução, de desenvolvimento de uma sociedade se dá você observando o saneamento. Se tem saneamento público e de qualidade, a sociedade vai bem. Todos os outros aspectos, eles são ok. Eles estão dentro dos padrões. Quando você trata devidamente saneamento, isso implica em todos os outros níveis de vida das pessoas. Então, esse ataque ao saneamento básico, de qualidade e público, vai impactar diretamente na classe trabalhadora. Classe trabalhadora.
como um todo. Os mais pobres. Classe trabalhadora. Olha, trabalhou é pobre. Você tem carro, dividiu, você comprou um Renegade, dividiu de 30 vezes, é pobre. Sabe? Perdeu o emprego, você fica pobre. Você não tem mais a sua fonte, você é pobre, bicho. É outra coisa que a gente precisa parar com isso. Classe média o quê? Classe média, você perdeu seu emprego, você vai viver de quê? É pobre. Então você tem que se preocupar. Ah, mas então eu vou abrir uma loja, vai para vender para quem? Se tem um bocado de miserável também passando fome, você perdeu seu emprego, vai vender para quem? Se não tem quem compre. Vai viver de quê? De negócios. Negócios com quem? Pelo amor de Deus. Não, porque eu não sou empresário. Empresarial o quê? Aí você assiste uma reportagem e diz assim, olha, o empresário, fulano de tal, tem um carrinho que ele vende geladinho na praia. O empresário. O empreendedor. Se ele não sai para vender o geladinho dele, e se não tiver quem compre, ele vai viver de quê? Ele é empreendedor. Você quer comparar um cara desse com as, pelo amor de Deus, com o Tarso que está lá na direção, está lá dentro do Congresso para poder passar essa questão do saneamento no processo, para que a empresa dele, que lida diretamente com a água, tenha benefício direto com isso, e a população morrendo, porque é nesse ponto que vai chegar. Então, tudo isso, olha só, todas essas questões só são possíveis porque existe toda uma estrutura dentro do Estado que permite que essa exploração aconteça com relação às mulheres, com relação ao racismo, com relação ao colonialismo das relações. E nós precisamos, isso precisa ser o norte da nossa organização sindical. A questão corporativa, ela não está desligada, desconectada, não tem como, está provado. Está provado aí, por tudo que nós passamos, por tudo que nós conquistamos. E agora vamos começar do zero, porque nós estamos felizes, fazendo festa, e realmente estou, porque o cara está livre. E o cara foi presidente do país, bicho. Vem morar aqui, Então, como eu já só tenho 5 minutos, eu achei que eu ia ter um tempo danado para encher de coisa aqui para poder discutir. Faltam 5 minutos. Pode adiantar? Não, essas questões a gente já passou bem. Bom, tem uma questão assim fundamental que eu não quero deixar de falar e eu quero concluir com esse processo. É o seguinte, a organização de mulheres no âmbito sindical, ela se deu principalmente como resultado da participação das mulheres no movimento social, da intervenção das mulheres, da organização pela anistia. Ela foi muito projetada a partir da ditadura, processo da ditadura. Então, as mulheres que se organizaram pelo processo de anistia, depois as mulheres se organizaram por conta da movimento contra a carestia, se organizaram pelo direito ao voto, não é? Então, a organização e o poder de mobilização das mulheres, ela é parte que constitui a organização e enfrentamento político. As mulheres, em todos esses momentos, em todas as organizações, elas estavam nas ruas. E nós estamos viabilizando o processo de luta do mesmo jeito, com a mesma intensidade. E isso precisa ser reconhecido. Então, a atuação das mulheres no âmbito, no movimento sindical, tem as mesmas dificuldades por questões políticas da atuação dela na política. São as mesmas dificuldades, porque são resultado também dessa estrutura. Porque o principal, a coluna vertebral da fala que eu trago aqui, é que nós precisamos fazer um enfrentamento à estrutura do Estado como grande garantidor de todo o processo de exploração, escondido e maquiado no processo de democratização.
de que é democrático. Para ser democrático tem que ser dessa forma. Então, o que é, primeiro a gente precisa entender o que é ser democrático, o que é respeitar, o que é construir em conjunto e de que forma nós podemos superar as barreiras que colocaram entre os sexos e as orientações sexuais. E a questão de raça também, principalmente, como um grande pilar da exploração do capitalismo selvagem que agora tem sido implantado. Então a gente vai continuar debatendo, tem algumas outras coisas que tem aí, mas a partir da apresentação e do debate das companheiras a gente consegue amadurecer. São só provocações mesmo para que a gente possa fazer um debate qualificado e bem produtivo. Obrigada.